Olá, tudo bem com vocês? Esse mês de novembro, no dia 14, nós temos o Dia do Diabetes. Sabendo desse dia, eu falei assim, eu acho que é legal a gente conversar um pouquinho, né? Vocês que me seguem e que gostam das dicas de saúde, gostam de me ouvir. Aliás, quero agradecer tantos elogios que eu tenho recebido de vocês, tantos feedbacks, retornos. Agradeço você que me segue e que gosta de ouvir essas dicas. Então, vamos falar um pouquinho da diabetes, que é uma doença extremamente importante, principalmente, gente, porque o diabetes é uma doença silenciosa. Então, se a gente for ver, muita gente por aí não tem nem noção que já pode estar com diabetes. Por quê? Ela é uma doença que normalmente ela não dá sintoma. Quando os sintomas começam a aparecer, é porque a sua glicemia, né, que é a glicose lá dentro do nosso corpo, ela está extremamente alta. Extremo. Então já não tem mais jeito, vamos dizer assim. Mas antes disso, ela já começa a dar alguns sinais. Então, assim, é muito importante, quando a gente faz exames, né, principalmente esses exames de laboratório, a gente olhar alguns parâmetros. Então, a gente vai focar principalmente no diabetes tipo 2 aqui hoje, que é o diabetes que a gente adquire tardiamente. Por quê? Gente, principalmente por hábitos alimentares ruins. Então, por que esse diabetes aparece? Pode ver, normalmente quem tem o diabetes tipo 2 já é mais idoso, já tem uma idade mais avançada, já está acima dos 40 anos, está lá perto dos 60 anos. Normalmente essas pessoas desenvolvem esse diabetes tipo 2 por maus hábitos alimentares, maus hábitos assim, sociais, alimentos extremamente inflamatórios, excesso de carboidrato, excesso de açúcar, excesso de álcool, estresse, sobrepeso, tudo isso traz às vezes esse quadro de diabetes para a pessoa. E aí vocês podem me perguntar, mas Adriana, tem como prevenir? É claro que tem. Uma das coisas é cuidar da alimentação. Outra forma é olhar com um olhar crítico para uma série de exames, que eu já vou dizer aqui quais são, que podem nos mostrar que a gente está indo em direção ao diabetes. Então isso é bacana, né? Então isso quanto antes a gente fizer, melhor, porque daí às vezes eu posso reverter esse processo. Eu posso fazer esse caminho ao contrário, porque ninguém quer chegar lá, né? E a gente sabe, depois que você ficou diabético, a volta é muito difícil. E a gente sabe várias complicações de um diabético. Perda de visão, às vezes perda de membros, porque inflama e aí às vezes tem que amputar. Eu conheço gente que amputou pé, partes de pé. É uma doença triste. Então, quanto mais a gente prevenir, melhor. Quais os exames que a gente pode já começar a fazer e olhar com um olhar mais crítico? Glicemia de jejum, isso todo mundo já sabe. A glicemia pós-prandial, que é a glicemia que a gente mede depois que a gente come, para ver o quanto de açúcar a gente produziu para fazer esse processo digestivo, e aí a gente vê se está dentro ou não. Outra que denuncia muito, né, a hemoglobina glicada e a frutosamina. Esses dois, a hemoglobina glicada e a frutosamina, elas mostram o nosso antes, o nosso bem antes, principalmente para o médico ou profissional da saúde que a gente está consultando. A gente fez um regimezinho ali, a glicemia deu boa, mas a hemoglobina glicada ou mesmo a frutosamina deu alta. Então isso já mostra que eu estou excedendo ali em carboidrato, excedendo em açúcar. E mais a insulina, que é imprescindível. Então assim, esses são alguns exames que já podem mostrar pra gente, principalmente para o profissional de saúde que está cuidando de você, né, que está fazendo você ter saúde e não doença, já te dá uma luz. Falei, olha fulano, se você continuar nessa vibe, fazendo o que você está fazendo, você será uma pessoa diabética lá na frente. E é esse o nosso papel. É isso que a gente faz quando a gente trabalha com saúde, quando a gente atende você, quando a gente olha os seus exames, quando a gente conversa e vê o que você come, como que é a tua postura de vida. É essa a intenção, da gente ajudar na prevenção de doenças, que a gente sabe realmente prevenir é o melhor negócio. E aí vocês podem me perguntar, mais Adriana, por exemplo, eu tô com a glicemia um pouquinho mais alta do que aquela recomendada, eu já tenho algumas plantas que eu posso usar que podem fazer com que o meu nível glicêmico venha para o normal? Sim. Quem são elas? Então eu trouxe a relação de algumas plantas para vocês anotarem aí, pata de vaca, jambolão, gimena silvestre, melão de São Caetano, que também é ótimo,
flavonoides do cacau e o berberine. Então essas são plantas que reduzem o índice glicêmico. Fibras alimentares como gomaguar, psyllium e o glucomannan e o picolinato de cromo ou o próprio cromo quelado, que também ajudam nessa questão da redução dessa glicose em excesso dentro do nosso corpo. Para finalizar, eu montei uma fórmula. Adriana, que sugestão você daria de formulação, né? Eu como farmacêutica, vocês já me conhecem já há bastante tempo, que eu daria para vocês, para quem já está assim com um pezinho lá próximo do diabetes, então cuida disso para que você realmente não fique com a doença, né? Então minha sugestão seria o seguinte: usar berberine na dosagem de 500 miligramas, associado com o melão de São Caetano, que é um excelente redutor de açúcar, na dosagem de 300 miligramas, e o picolinato de cromo na dosagem de 200 mcg, porque a dosagem de picolinato de cromo é em mcg, tá? 1 a 2 cápsulas ao dia, e aí você vai vendo aí ao longo do tempo, vai medindo essa glicose, hemoglobina glicada, frutosamina e insulina, para verificar se você tem conseguido reduzir esses índices para aí não entrar no medicamento, porque aí assim, que nem a gente já disse, instaurou a doença, dificilmente ela vai voltar para trás, tá? Então se cuidem. Lembrem, saúde é fundamental. E qualquer dúvida, podem me mandar perguntas.